Condé, parabéns pela vitória, grande resultado, um dia especial, importante. A gente estava conversando antes do jogo, né? Sua filha está fazendo hoje o Enem, tentando vestibular. Era um jogo importante também para o Ceará, o coração fica dividido. O Ceará está aprovado, passou no vestibular, está garantido no próximo ano. Grande atuação, hein, Condé? É verdade, realmente um dia bastante especial, né? Uma vitória muito expressiva, né? A gente já tinha conseguido nessa competição vitórias expressivas também, contra o Cruzeiro no Mineirão, contra o São Paulo no Morumbi, mas com certeza com a atmosfera que a gente enfrentou aqui hoje, né? O Corinthians vindo bastante mobilizado, praticamente completo, a gente conseguiu fazer um trabalho muito consistente dentro do jogo, né? Do começo ao fim, dentro daquilo que a gente propôs. E saímos como você perguntou, com uma boa aprovação, né? E espero que a minha filha também tenha ido bem no vestibular, no Enem, né? Vestibular da minha época. Você acredita que com essa pontuação o Ceará está garantido o próximo ano? Prefere não projetar em relação a isso? Porque os clubes no início do campeonato buscam os 45 pontos, né? Mas a gente está observando uma trocação grande na parte de baixo da tabela. Provavelmente a pontuação vai ser menor. Você já está pensando agora em Sul-Americano? Calma. Primeiro, a gente está muito focado em buscar os 45 pontos, né? Deixamos isso muito claro desde o início da temporada. E como eu falei com os atletas hoje na pré-eleição, né? A gente vai conversando com um, com o outro dentro do clube, sempre as pessoas passando, professor, o Ceará nos anos que salvou, sempre foram nas últimas rodadas, penúltima, última. Eu falei que não quero passar esse sofrimento não, vamos lutar para a gente tentar garantir o quanto antes e a gente ter uma margem para brigar por outra situação dentro da competição. Então o foco agora, nesse momento, claro, comemorar essa vitória expressiva contra o Corinthians, mas depois se preparar aí para tentar, quem sabe, contra o Inter, concretizar esses 45 pontos. Né? Talvez possa ser até menos, como você frisou, mas a gente trabalha como essa pontuação alvo e depois, né, com as rodadas restantes, buscar, né, uma pontuação maior que pode, de repente, colocar o clube numa competição internacional. Léo, boa tarde, Júlio Ferreira da Voz do Esporte. Pegando o gancho na pergunta anterior, o próximo jogo é contra o Internacional no Castelão, depois da volta da data FIFA. Sem pensar em competições sul-americanas, o quanto que esse jogo, para o Ceará, pensando no objetivo da manutenção na Série A, o quanto que esse jogo é importante, como motivar os atletas a darem 150%? O jogo vai ser, a grande verdade é essa, vai ser uma grande decisão, né? É o jogo que a gente pode atingir aquela pontuação que é, digamos, a pontuação mágica, né, de permanência. Então, com certeza vai ter uma mobilização grande de todos, atleta, direção, funcionários, torcedor, não tem a menor dúvida, né, não precisa nem convocar, o torcedor tem certeza que vai estar em grande número, em peso no Castelão. Então, a expectativa é da gente criar um ambiente realmente de decisão para a gente concretizar. Léo, boa noite, Cris Frank, do Tech Sports. Queria que você comentasse sobre a entrada do Matheus Bahia hoje como ponta-direita, porque na hora que foi divulgada a escalação, ficou um grande questionamento sobre Rafael Ramos, Fabiano Souza e também o Matheus Bahia. E a gente percebeu que o Matheus Bahia atuou um pouco mais como um ponta-esquerda no primeiro tempo e também, em certos momentos, a equipe atuou com 3 zagueiros. Eu queria que você comentasse essa ideia de formação para esse jogo contra o Corinthians. Hoje foi um jogo que a gente teve que ser muito estratégico nas escolhas. Foi o 5º jogo no intervalo de 15, 16 dias, então o elenco estava muito desgastado. Então a gente veio com uma proposta realmente de fechar bem o centro do campo, né, onde o Corinthians é muito forte, com a aproximação ali de Maicon, Memphis, Garro. Então, proteger bem e, ao mesmo tempo, também tirar o jogo pelas laterais do Mateuzinho e do Bidu. Então, a gente preencheu ali, fez uma dobra de lateral pelo lado direito, do Rafael Ramos com o Fabiano. É algo que a gente não fez dentro da competição, não tinha feito, mas nos treinamentos a gente sempre trabalha essa dobra de lateral, que sabia que em algum momento seria necessário. Então, a gente fez essa dobra com o Fabiano um pouquinho mais fixo, sem bola, fazendo quase que a função de terceiro zagueiro, e o Rafael atuando como ala. Com isso, a gente deu a liberdade para o Bahia atuar um pouco
mais à frente, né, da linha defensiva, praticamente como ala esquerda, batendo ali com o Mateuzinho e tentando explorar, né, a gente fechou a entrada da área com os 2 volantes, Diego e Zanocelo, deixou o Mugni um pouco mais solto para aproximar e deixamos 2 atacantes de velocidade para a transição, que no caso foi o Pedro Henrique e o Galeano, e posteriormente Fernandinho e Paulo Baia. Então, os jogadores, a gente passa a estratégia, passa a ideia, mas quem executam são eles. Então, eles tiveram muita dedicação, muita entrega para executar. O Corinthians teve muita posse de bola, isso é fato, mas a gente teve um bom controle do jogo na entrada da área. O Bruno fez, sim, fez defesas importantes, mas o número de finalização clara, se você buscar, foi quase que igual. O Corinthians teve talvez umas 3 chances ali mais claras, como o Ceará também teve, além do gol, mais umas 2, 3 possibilidades, principalmente no final do jogo. Então, dentro daquilo que a gente montou de estratégia e dentro do que os jogadores se proporam a executar, foi uma partida quase que perfeita diante das nossas dificuldades, né, de desgaste físico, né, algumas peças também que estavam fora, foi o que a gente tinha como opção para fazer de estratégia para esse jogo de hoje. Boa noite, meu nome é João Paulo, da Rede Ronaldo de Comunicação e Rádio Exclusiva. Queria saber qual foi o segredo do Ceará para segurar esse ímpeto do Corinthians, que teve um momento que estava jogando no 4-2-4, e além de tudo ter o psicológico de aguentar a pressão da torcida corintiana, que faz uma pressão terrível aqui na Arena Corinthians. Boa noite, obrigado. Boa noite. Realmente foi uma grande prova para a nossa equipe esse jogo de hoje, né? A gente sabia que o Corinthians, contra qualquer adversário aqui na Arena, é muito forte, imprime um ritmo intenso do começo ao fim, né? Às vezes tem equipe que cria um volume muito grande no início do jogo, no início do segundo tempo, mas o Corinthians, com o apoio da sua torcida, é o jogo inteiro tentando sufocar o adversário. Então a gente tinha que ter um psicológico forte, um físico forte, e taticamente tinha que beirar a perfeição. Não poderia ofertar espaço por dentro para o jogo de aproximação dos jogadores de centro de campo, tinha que encurtar as cobranças, as ultrapassagens dos laterais para tirar o cruzamento, e também a bola parada, que é muito forte, né? Então, acho que o Ceará, os jogadores, assim, fizeram uma partida defensivamente que beirou a perfeição. E ainda conseguimos construir boas transições, né, no final do primeiro tempo, no final do segundo tempo. Então, assim, foi um jogo que o psicológico, o tático e principalmente o físico, a superação, ele teve que se fazer presente durante todo o jogo, porque a gente, como eu falei, foi o 5º jogo no intervalo de 16 dias. Teve uma hora que eu tive que fazer, nunca fiz isso, 4 substituições no mesmo momento, porque todos os jogadores estavam no limite. Boa noite, Léo. Bárbara Sorans, da Web Rádio Gol de Placa. O Ceará pareceu ter total consciência de quando acelerar e quando fechar as linhas. O que mudou na estrutura tática em relação aos últimos jogos para alcançar esse nível de controle fora de casa? Bom, assim, de um modo geral, a gente tenta jogar o nosso modelo de jogo de uma maneira bastante equilibrada, né? A gente defender no bloco médio e ter o entendimento do momento de adiantar as linhas para pressionar a saída de bola do adversário e os momentos de baixar um pouco e sair em transição. É meio que um comportamento padrão do Ceará, né? Então tem uma das melhores defesas do campeonato, né? Então esse é um comportamento nosso muito interessante. Porém, hoje, né, a gente tinha que baixar um pouco mais as linhas. A gente, pela sequência de jogos e da maneira que o Corinthians joga, a gente tinha que jogar com a linha um pouco mais baixa, mas ao mesmo tempo não poderia ficar só defendendo. A gente tinha que ofertar dificuldade para o Corinthians, criar preocupação, e a maneira que a gente encontrou foi justamente de explorar a transição com os 2 jogadores de mobilidade. A gente jogou sem o centroavante, que normalmente é o Pedro Raul, né? E a gente teve, como estava sem o centroavante, a gente fez essa opção de trabalhar com 2 jogadores de velocidade. Ô Léo, aproveitando o gancho que você falou sobre jogar aqui na Arena, o Ceará que teve, podemos dizer assim, um bom retrospecto jogando em São Paulo, né? Passou com o Bragantino, ganhou do São Paulo e ganha também do Corinthians pelo mesmo placar de 1-0, perdeu para o Palmeiras e empatou com o Santos. Eu queria que você falasse sobre qual foi o estádio que teve maior dificuldade para lidar com a questão de pressão, a gramada, enfim, que eu lembro que você falou no jogo contra o Santos sobre a dificuldade de jogar no gramado sintético.
Eu queria que você falasse qual foi o desafio maior aqui em São Paulo contra os times paulistas. São todos, que você citou, todos gigantes, né, do futebol brasileiro, Palmeiras, né, Santos, Corinthians, São Paulo. Então, assim, jogos muito, muito duros, muito difíceis, cada um com as suas particularidades. Né? O Palmeiras, a adaptação ao gramado realmente é difícil, mas tinha facilitado um pouco em razão da gente já ter enfrentado o Santos, que também foi no campo do Palmeiras, e a gente empatou de 0-0. As duas equipes teve um pouco de dificuldade, mas campo cheio também, a torcida do Santos lotou o estádio. Contra o Palmeiras também um jogo, até onde que o Abel começou a formação com o Flaco e o Vitor Roque, né? Até então jogava um ou outro e a gente estava ganhando de 1-0, ele fez aquela mudança e eles mudaram a dinâmica do jogo ali, conseguiram a virada, mas foi um jogo consistente também. E a gente pegou o São Paulo pós-eliminação, né, de Libertadores, mas eu acho que hoje a mobilização do Corinthians, da torcida, dos jogadores foi grande. Então, hoje foi uma prova de fogo assim, realmente muito grande para a nossa equipe sair vencedora. Léo, eu vi no início do jogo, acho que foi a primeira bola, não foi a primeira finalização, mas você fez um movimento ali, acho que foi pedindo cruzamento mais rápido, rasteiro, algo do tipo, se eu não estou enganado. Questão do contra-ataque, na chegada da linha de fundo. E aí, ocorreu um gol novamente, de uma maneira que já ocorreram situações parecidas ao longo do ano, o Ceará muito forte no contra-ataque. O quanto tu fica satisfeito, né, de uma execução perfeita no contra-ataque, como foi daquele jeito, queria que você pudesse falar do lance do gol, né, contra-ataque, aula de contra-ataque, e também depois pudesse falar pra gente o que você está planejando em relação a esse intervalo grande de dias, né, são 11, 12 dias até o próximo jogo, é mais descanso, vai tentar trabalhar alguma situação de possibilidade de jogo. Bom, em relação ao lance do gol, realmente uma observação sua pertinente, que a gente tinha combinado de entrar com bola rápida, né, uma zaga alta, então não era para executar cruzamento no alto, que iria facilitar o trabalho defensivo do Corinthians. Então era para a gente tentar entrar, sempre que tivesse possibilidade de cruzamento, tentar entrar com bola rápida ou bola para trás, né, bola de funil ali, bola de canal, né? Bola no funil, onde a gente entendia que tinha mais possibilidade de finalizar. Mas foi uma bela roubada de bola do meio ali, o Mugni, né? Roubou a bola, puxou bem a condução pelo centro do campo e a proposta era essa, né? Tentar transitar nas costas dos alas do Corinthians com o Pedro Henrique e com o Galeano. E foi muito bem o Pedro Henrique no cruzamento, o Galeano na execução. Depois, no segundo tempo, tivemos outras possibilidades ali com Fernandinho e Paulo Baia. Então, é fruto do trabalho, da obediência tática, mas principalmente da execução dos atletas. Em relação a esse período que nós vamos ter, como sempre falo, vamos tentar aproveitá-lo da melhor forma possível. No primeiro momento, recuperar. Foram 5 jogos no intervalo de 15 dias. A equipe está muito desgastada. Vão ter aí 2 dias merecidos de descanso. Depois já voltam e vamos procurar nos preparar. Sempre tem alguma coisa para ajustar, sempre tem alguma coisa para melhorar, para a gente chegar forte para a reta final do campeonato. Léo, pegando o gancho na sua última resposta e também sobre algo que você falou sobre as 4 alterações num único momento por conta do desgaste físico e etc. Existe uma série de questões de aquecimento muscular também, de concentração do atleta. Qual que era a sua principal preocupação quando você decidiu fazer as 4 alterações de uma vez só? Na verdade, assim, era mais para oxigenar a equipe. A gente sabia que alguns atletas estavam retornando de lesão, o caso do Dieguinho, tinha essa possibilidade do Marcos Vitor também, que acabou suportando ali, e os 2 de frente, os 3 de frente, na verdade, Mugni, PH e Galeano, seriam os jogadores mais sacrificados, que eles iriam ter que participar muito da ação defensiva e ser a nossa válvula de escape para a transição. Porém, a gente não esperava, o Bahia também sentiu, então a gente teve que fazer naquele momento ali mais por necessidade mesmo. A gente tentou postergar ao máximo para ver quais atletas que iriam realmente sentir. Então o Diego e o Bahia e o Galeano pediu para sair no mesmo momento, e o Mugni era no sentido de dar uma oxigenada.